Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer um IGTV para falar um pouquinho de fluxograma? Uma pesquisa que eu fiz aqui no IGTV, na verdade lá no Stories, eu perguntei se alguém já tinha ouvido falar de mapeamento de processo, muitos já tinham escutado, e se já tinham ouvido falar de fluxograma. 100% dos nossos respondentes falaram que sim, já tinham escutado falar sobre fluxograma. Eu queria falar um pouquinho mais sobre ele, principalmente aqui para vocês, sobre padronização de simbologias. O que isso significa? Quando eu estou fazendo um mapeamento de processo, ele vai resultar em um fluxograma, que vai mostrar lá o input, o processamento e o output, né? Como que isso vai acontecer para que o processo ocorra. E o fluxograma, ele vai mostrar de uma forma visual como que isso ocorre. Para eu fazer um fluxograma, eu posso fazer de várias formas, posso só escrever, posso fazer com retângulos, mas existe uma simbologia padrão que pode ser utilizada para fazer todos os meus fluxogramas. Isso é importante porque economiza no treinamento. Então, se eu já sei ler um fluxograma, qualquer fluxograma que eu fizer, eu não preciso explicar. Eu já olho lá para o símbolo e eu já sei onde começa aquele fluxograma, onde ele termina, quais são os processos, quais são as atividades, qual é o fluxo, né, para onde ele segue, de onde ele vai, quais são os pontos de decisão, quais são os pontos de documentação, de espera. Tudo isso com elementos visuais, com simbologias. Então eu trouxe aqui uma lousinha para a gente ver quais são esses principais elementos padrões de um fluxograma, tá? O primeiro é um elemento de início e de fim. Então ele é mais ou menos assim. É um achatadinho, tá? Um círculo achatado que indica o início do processo. Ele também é usado para indicar o fim de um determinado fluxograma, tá? Então eu uso ele para começar, eu posso escrever início e no final eu posso escrever fim do processo. Eu também tenho os retângulos que são para indicar onde acontece cada atividade, né? Então, dentro do retângulo, eu escrevo lá o que está acontecendo naquele processo em si. Então, eu tenho o início e eu tenho quais são os processos que vão continuar naquele fluxograma, tá? Então, os retângulos representam as atividades. Você já deve ter visto também esse aqui, ó, que é um losango. O que o losango representa? Ele representa um ponto de decisão. Então, geralmente, quando tem um losango em um fluxograma, eu tenho que tomar uma decisão. E dependendo da decisão que eu tomar, ele continua naquele fluxo ou ele vai para outra parte do meu fluxograma. Ele pode ir até para um fluxograma separado, tá? Geralmente, esses pontos vêm com duas setinhas, né? Vem uma setinha para cá e uma setinha para cá. Se eu falo que não ou se eu falo que sim, ele vai para determinada parte do fluxo, uma parte diferente, tá? É um ponto de decisão. Já escrevi aqui para você, mas também eu tenho as setinhas, né? Elas que indicam a direção lá do meu fluxo. Para onde esse fluxo vai, de onde esse fluxo vem, é indicado tudo por setinhas. Esses são os símbolos básicos de um fluxograma, tá? Eu também tenho alguns específicos que são o de documentação. Então, sempre que eu estou esperando algum documento que deve seguir junto naquele fluxo, eu tenho um símbolo mais ou menos assim, ó. Ele vem até aqui, tá? Um quadrado cortadinho, um retângulo cortadinho, para me indicar que eu estou esperando algum documento. E o símbolo da espera também, que é um D um pouquinho mais alongado, é um símbolo de espera, né? Eu estou esperando, então eu posso, no meu fluxo, fazer uma setinha para um símbolo de espera e completar com um documento, tá? Eu estou esperando determinado documento de um determinado departamento, então eu sei que aquele fluxograma vai dar uma parada naquele ponto, porque eu preciso dessa documentação para continuar seguindo. E o último símbolo que eu quero mostrar para vocês é uma bolinha, que ele indica que esse fluxograma ele vai continuar em outro local. Então, por exemplo, eu tenho um ponto de decisão, né? Eu tomei lá uma decisão em um determinado ponto do meu fluxo. Para cá eu continuo. Se for um não, por exemplo, se for um sim, aí eu vou para um ponto diferente do meu fluxograma. Então, aí eu vou para, por exemplo, eu vou lá para o meu fluxograma A, tá? Ou esse é o A, eu posso ir agora, então,
Se a minha resposta for sim, eu vou pegar o mapeamento do fluxograma B, tá? Eu vou para o fluxograma B. Então eu sinalizo que eu vou mudar de lugar, eu vou para um outro processo. Então eu consigo fazer isso tudo no mesmo elemento visual, tudo no mesmo fluxograma. Então quem está sendo treinado, por exemplo, bate o olho naquele processo e eu tenho todo o mapeamento dele, como que ele acontece, para onde ele vem, para onde ele vai. Por isso que é importante que eu use símbolos padrão para fazer o meu fluxograma, porque qualquer um pode entender, tá bom? Entenderam os símbolos? Então a gente continua aqui com a nossa série de mapeamento de processos, falando bastante sobre processos, ok? E vamos falar um pouquinho sobre controle já no final dessa semana. Lembrando, você já se inscreveu no nosso workshop, que acontece quarta-feira? Vamos falar lá sobre a série anterior de administração do tempo. Não deixe de se inscrever, esperamos você. Até a próxima!